especificamente vamos falar sobre livros. É uma vez por mês que a gente fala sobre livros, sobre poesias. E eu queria complementar sempre para vocês estarem vendo os vídeos anteriores de poesias, que a gente fala sobre livros. Como vocês bem sabem, eu sou muito fã do Machado de Assis. E hoje iremos falar sobre essa identificação novamente. Porque se eu falar tudo o que eu quero dizer, o vídeo fica muito longo, então eu estou fazendo picado, beleza? Lembrando, pessoal, se inscrevam no canal, comentem, deixem seu like, é muito importante que vocês estejam visualizando e entendendo isso. Eu acho que é a forma mais leal entre vocês e nós, para que a gente entenda que tá dando certo, tá indo, beleza? Bom, sem muita demora, vocês sabem muito bem, eu já mostrei para vocês alguns livros do Machado de Assis. Não é a primeira vez que eu mostro o livro do Machado de Assis para vocês. Então, hoje iremos falar sobre a identificação do livro com o leitor. Novamente eu volto a dizer para vocês que muita gente fala para mim que tem muita dificuldade com a leitura, que a leitura de fato é uma coisa extremamente difícil e tudo mais. Porém, eu vou mostrar para vocês alguns pontos ideais que eu gosto de colocar em pauta, para que assim a gente consiga explorar um pouco melhor a leitura, que a gente consiga explorar um pouco mais essa dinâmica da leitura e especificamente a idealização de outros lugares. Idealização é quando você cria algo na sua cabeça que é bom, que é legal. Eu digo em relação aos livros, beleza? Também tem muitas coisas que não são legais de ser pensadas, mas mesmo assim a gente pensa. E analisando tudo isso, o Machado de Assis, já indo diretamente, o Machado de Assis é um grande escritor. Por quê? Primeiro, que eu gosto muito do Rio de Janeiro, então já começa por aí. Segundo, que ele é um escritor negro. É um dos poucos escritores que conseguiram ultrapassar a margem do que é esperado de uma pessoa negra. Então ele conseguiu aumentar a sua população para que assim que todo mundo veja a sua importância. Ou seja, é uma pessoa negra que fez sucesso e que está fazendo sucesso até hoje. É um clássico, aliás. Então já tem duas identificações. Primeiro, que eu gosto do Rio de Janeiro, e segundo, que eu gosto e me identifico com a pele do Machado de Assis e o que ele passou, o que ele é, especificamente. E por que eu estou dizendo esses dois pontos? É muito importante a gente começar a ler e entender que o livro não é só a capa que cria aquele querer de pegar o livro, não é só a capa. Na hora que você começa a ler e entender, você vai observar que existe muita coisa por trás do livro que te fascina e você nem sabe. Então, por exemplo, tem uma aluna minha, faz tempo, aliás, uma prima, melhor dizendo, uma aluna que é prima, ela gosta de ler o livro da Mônica, e ela falou assim que ela gosta de ler o livro da Mônica por causa do vestido da Magali. E eu fico pensando assim, que interessante isso, né? Além dela gostar de ler o livro da Mônica, ela consegue identificar o que ela gosta no livro, além do livro. Então, é por isso que eu digo para vocês que é muito importante a gente começar a entender o que a gente gosta do livro, além da leitura, que é legal, além da leitura, que proporciona algo bem mais além do que a gente vê, bem mais além do que a gente vive. E tendo essa partida que eu falei para vocês, que eu gosto do Rio de Janeiro, e especificamente o que é o Machado de Assis, eu também gosto da época da década de 80. Gosto muito das roupas da década de 80. Então, na hora que eu estou lendo,
eu consigo imaginar isso, eu consigo entender essas roupas dos anos 80, o coupé, e essas margens, essas coisas de pensamentos, de como eu estou lá, ou seja, não é só a leitura, o William gosta de ler, não, há também a leitura, mas também há a identificação. Identificação é aquilo que você vê algo ou alguma coisa em si, naquilo. E eu gosto muito desses 4 pontos que eu falei para vocês, que é interessante no Machado de Assis, na década de 80, no século XVIII, melhor dizendo, também, no século XVIII, na década de 80. O Machado de Assis não passa na década de 80, mas sim no século XVIII. E é muito interessante a gente falar sobre isso, beleza? Eu falo da década de 80, que é um outros livros que eu li e coloquei agora. Mas quando é muito passado, muito lá atrás, eu gosto muito também de ler, de estar pensando de como eu seria no século XVIII, como eu seria no século XVIII, as minhas vestes, minha forma de dizer. Então, como você seria naquele desenho que você lê, naquele desenho que você assiste, e como que seria eu naquele mundo? Essa é a pergunta que eu digo para vocês. Como seria eu no filme que vocês amam assistir? E é isso que eu digo para vocês. É evidente, é claro, que a leitura, quando eu falo leitura, vocês lembram do livro, mas também tem diversas formas de falar uma leitura, desde a forma que você lê um livro, desde a forma que você assiste um desenho, desde a forma que você vê algum acontecimento. Leitura, ao meu ver, William, não é só aquilo que você lê no jornal e entende, mas leitura, ela está bem mais além. É quando você entende, realmente entende, você compreende. Não é só uma leitura, por exemplo, bom dia, você sabe que é um bom dia, mas vamos criar agora uma ideia. Então, tem um bom dia, aí nesse bom dia está caindo uma tempestade muito forte, e nesse bom dia está um solzinho. Aí você entende que bom dia, aí você olha para o céu, está uma tempestade enorme. Vocês compreendem que está bem mais além da leitura, está bem mais além do que você ler só um bom dia. Então, é por isso que eu falo para vocês procurarem os detalhes da leitura, dos desenhos, o porquê eu gosto de assistir o Pica-Pau Amarelo, o porquê eu gosto de assistir, por exemplo, o desenho, o Gumball, por exemplo. Eu gosto muito do Gumball. Por que eu gosto de assistir o Gumball? E por que eu gosto disso? E qual é o motivo? Então, a gente olhar e pensar, eu gosto da roupa dele, eu gosto da risada dele, eu gosto do que ele faz com as pessoas, ele fica fazendo gracinha com as pessoas, ele é divertido, ele é legal. Então, vai muito além de só gostar. Há um ato de identificação, você se vê naquilo. E é isso que eu estou dizendo para vocês, porque geralmente eu estou trazendo um livro aqui, mas também a identificação, ela está em várias e várias formas. Aliás, antes mesmo de você fazer um livro, os escritores, eles olharam outras coisas, eles se identificaram com outras coisas, para que assim eles fizeram o livro. Pode ter uma certeza. Então, imagina, o que a Mônica se identifica? É uma boa pergunta. O que o Pica-Pau se identifica? Qual é a identificação do Pica-Pau? Perguntas que seriam bem interessantes serem respondidas, mas quem responde são vocês. Eu não posso responder, talvez eu tenha algumas respostas na cabeça, mas eu vou deixar essa função com vocês. Então a pergunta é: o seu desenho favorito? O porquê você se identifica com ele?
E o seu livro favorito, por que você se identifica com ele? Beleza? Então, pessoal, essa aqui é a aula de hoje, é muito rápida. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, comentem. E, enfim, fiquem bem, beleza? Até mais, falou!